Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa jornada pelos arcanos maiores. Antes da gente entrar nos finalmente aqui desse vídeo do arcano de hoje, eu queria agradecer a paciência enorme de vocês. Nas 2 últimas semanas estivemos sem vídeo. Quem me segue aqui há um pouco mais de tempo sabe que a minha rotina é um pouco corrida. O meu canal aqui no YouTube segue um propósito, uma missão de vida, mas eu também tenho a minha vida profissional, tenho a Val e a Gi, que são minhas pets, minhas salsichinhas, de vez em quando eu posto foto delas duas aqui. E vocês sabem, né? A rotina, compromissos, etc., acaba tomando conta. E vocês também sabem que se eu tô aqui é porque a energia tá boa, porque a entrega tá 100%. Então, obrigada pela paciência de vocês. Mas vamos confiar no tempo divino, que as mensagens chegam na hora que elas têm que chegar, né? Então, hoje é o dia de eu jogar essa mensagem na garrafa, desse arcano muito importante. Vamos rodar a vinheta. O arcano de hoje é o arcano 11. Isso quer dizer que a gente tá bem na metade dessa jornada dos arcanos maiores, que eu já repeti nos vídeos anteriores. É marcada por uma orientação e uma presença espiritual muito grande. E esse arcano tem significados óbvios, claro, mas também traz uma reflexão muito importante em relação à nossa postura sobre tudo que acontece na vida e que nos impacta de alguma forma, e também em relação à vida dos outros, né? Que a gente sempre acaba tendo uma opinião e muitas vezes se preocupando em manifestar essa opinião. E às vezes é melhor a gente ficar calado, né? O arcano de hoje é a justiça. Toda vez que nesse deck o céu se apresenta nessa paleta de cores, eu vejo esse céu muito num contexto de clímax, de auge, de algo decisivo que vai acontecer pro bem, sabe? É aquele momento da caída de ficha, da virada de chave, sabe? Pode ser uma aurora ou um pôr do sol. Então, pra mim, ele marca assim um encerramento ou um início de um ciclo novo, tá? Um ponto muito importante nessa carta, além disso, é o equilíbrio, né? As duas luzes nas duas mãos, as balanças equilibradas, portanto existe uma harmonia, existe uma horizontalidade, não há uma pendência, uma tendência para nenhum dos dois lados, os dois estão no mesmo nível, tá? Tratamento igual. E além da imponência de todo o contexto, que me passa uma mensagem de importância, de grande relevância, de algo muito singular e especial, tá? Um momento, um fato, um acontecimento que tenha uma importância muito grande na vida, na questão analisada, tá? No jogo. Além de tudo isso, esse degrau também, o fato dela estar no alto aqui, também passa essa mensagem pra mim, tá? É de algo que está acima. Então esse estar acima vem comigo como um atributo de relevância, sabe? Como algo muito importante. Além disso, aqui embaixo nesse sol, a gente tem o símbolo do taoísmo. Eu não conheço profundamente, tá? A filosofia do taoísmo, mas sugiro, recomendo essa leitura porque o próprio entendimento do taoísmo vai complementar muito o significado desse arcano, tá? O taoísmo fala muito do equilíbrio,
ele tem esse símbolo, né, das duas metades, e uma é branca e a outra é preta, e no preto tem um pouco de branco e no branco tem um pouco de preto. Isso quer dizer, isso transmite a ideia de algo que se complementa. É o antagonismo que também existe algo que é complementado, tá? O preto e o branco aqui nesse contexto mostram antíteses, mostram contrapontos, mostram divergências, pontos contrários. Divergências não, porque divergência acaba sendo conflito, mas são pontos contrários, tá? São opostos, são antônimos. Mas ainda assim, no preto tem um pouco do branco e no branco tem um pouco do preto. Ou seja, que ainda num contexto de antônimo de diferença, existe uma semelhança, existe uma interseção, existe um ponto em comum. Isso gera uma reflexão que você pode ficar viajando aqui, tá? Viajando. Você pode entrar em questões psicanalíticas, né? Daquilo que te chama a atenção numa situação, daquilo que te incomoda no outro, estar diretamente ligado com algo que seja crítico e significativo para você, como uma questão que você precisa endereçar, ou algo que você ainda não tomou conhecimento, sabe? Que precisa de um processo de elaboração, mas fala muito sobre você. A situação que te toca acaba falando mais sobre você do que sobre a situação em si, tá? Um outro ponto também, e isso me remete à filosofia, tem um filósofo que eu não lembro quem, tá? Que traz essa ideia do equilíbrio, traz essa ideia da ponderabilidade. E abrindo um parêntese, quando a gente leva, por exemplo, para os princípios da prática jurídica, existe esse princípio da ponderabilidade, de você avaliar as situações, avaliar os fatos e os casos que envolvem condutas intersubjetivas entre sujeitos, entre pessoas, olhando todos os lados envolvidos e de modo que você trate aquilo com equilíbrio, dando atenção e atribuindo a relevância a todos os aspectos envolvidos naquela situação, buscando ser objetivo e imparcial. Isso está muito no contexto da ideia de justiça também, tá? Mas esse filósofo, ele diz assim, que o ponto de equilíbrio numa escala de você ser covarde ou audacioso, você ser corajoso. Entende o meio termo? Entende o ponto de equilíbrio? Se você for pôr em contexto uma situação de covardia, essa situação vai te trazer muitos resultados negativos. Se você for colocar em tela, assim, para analisar uma situação de audácia, isso também gera impactos negativos. São duas energias, são duas características que pendem para um lado só. E esse arcano, para mim, passa muito essa mensagem de que quanto mais você tiver no ponto de equilíbrio, quanto mais a sua visão, a sua ação, a sua atitude estiver no ponto de equilíbrio, os resultados potenciais daquela situação têm uma probabilidade de trazer mais resultado positivo para você do que resultados negativos. Porque o ponto de equilíbrio é também você agir com justiça e você agir com responsabilidade. E a responsabilidade aqui entra muito num contexto de você analisar todas as informações, todos os fatos, tudo o que é parte daquele caso que você está analisando, investigando, o que está acontecendo na sua vida e que é o assunto do jogo ali que você abriu, tá? Essa carta fala muito para você olhar para todos os lados. Aqui a gente tem a dualidade, tá? Comunicando a ideia de que é importante você ouvir os dois lados da história. Mas uma história não necessariamente tem dois lados. Então, quantos lados houver,
quantas pessoas estiverem envolvidas, quantas justificativas você tiver acesso sobre aquela informação, sobre aquela situação, para tudo você tem que depositar tempo e atenção para você não deixar passar nada na energia da eremita e você conseguir atribuir o peso ou a leveza que a situação tem mesmo, você não projetar nada. É muito difícil, é muito complexo, tá? E, principalmente, quando se trata de juízo de valor, que é algo que a gente frequentemente se expõe, se envolve em alguma situação, julgar o outro ou julgar a si mesma, ter uma autocrítica enorme, apontar o dedo para aquela pessoa que fez alguma coisa que te desagradou, te magoou, etc. Esse arcano passa muito a mensagem de você também conduzir com equilíbrio essas situações. Porque na mágoa e diante do sentimento de injustiça, a gente pesa a mão quando avalia, quando examina qualquer situação. Eu lembro que quando eu era criança eu li um livro com orientações de comportamentos éticos, né, para crianças, e uma das coisas que ficou marcante para mim era que quando você tava com raiva, a raiva é como uma lama, né? E pode ser a raiva, pode ser a mágoa, mas raiva é o sentimento que a criança entende melhor, né? É como uma lama. E quando você tá todo enlamaçado e você tenta tirar aquela lama, você só se suja mais. E ele diz assim, a raiva é igual a lama porque você precisa esperar um tempo passar. Quando você espera esse tempo passar, você lida melhor com esse sentimento, com essa situação, porque a raiva seca. Quando a lama seca, você consegue espanar e você se limpa. Ou seja, você consegue resolver com mais facilidade aquela situação. Então, o tempo para a lama e para a raiva nesse contexto, ele é muito positivo. E tendo em vista que a gente está falando de uma energia de equilíbrio grande aqui, quando você está sob qualquer sentimento muito negativo, não é o momento mais indicado para você tomar decisões, para você avaliar coisas, para você se posicionar, porque você está sob grande influência, você não está no seu ponto de equilíbrio. Então, a carta da justiça, além de falar do processo de tomada de decisão em si e recomendando esse ponto de equilíbrio, isso é uma lição que vem para nossa vida, sabe? De você ter ao constatar o ponto de desequilíbrio, você entender que você está em desarmonia. Então não é bom você fazer qualquer coisa que eventualmente, por influência do seu estado emocional naquele momento, isso pode gerar algum impacto negativo para você ou para outras pessoas. Então você equilibra a sua energia antes de qualquer coisa e depois você avalia. E a carta da justiça é a carta do signo de Libra, né? Que é um signo de ar. Então, isso necessariamente, esse ponto de equilíbrio necessariamente depende da sua mente tranquila, depende do seu equilíbrio no nível mental. Você está em condições de avaliar as coisas com muita clareza, com a razão. Então, a sua emoção, o seu coração, não pode ser um fator que influencie e impacte na lente que você está olhando para aquela situação. A ideia de ponto de equilíbrio, para mim, é o que mais salta aos olhos aqui. E quando a gente começa a entender a partir dessa lógica, muita coisa muda na nossa vida. Muita coisa.
Na ansiedade e com o sentimento de vingança, às vezes a gente é motivado a tomar atitudes impulsivas. A impulsividade, de novo, é um ponto de desequilíbrio. Então, isso provavelmente vai te trazer resultados ruins. Então, o seu maior potencial para conseguir resultados bons é quando você age no ponto de equilíbrio. Quando você usa a sua mente. Quando você vibra na sua energia do ar. Isso é muito difícil e complexo da gente conseguir entender ao ponto de ter consciência disso, né? De agir em conformidade com o saber e aplicar isso na vida. Mas é treino. Como eu falo pra vocês, tudo é treino. Porque assim, no calor do momento, quando você tá com sangue nos olhos, o que você quer? Acabar com a pessoa. Né? Mas vamos ser senhora de nós mesmas, senhores de nós mesmos e pegar as rédeas da situação. Encontrar o ponto de equilíbrio. E o tempo, nesse contexto, é algo muito importante. Não subestimem o poder do tempo, o poder do passar do tempo. A carta da temperança, a gente vai chegar lá, fala muito sobre isso. É algo que dá um ódio, assim, quando a gente não... Até a gente aprender como isso pode ser positivo para a nossa vida e como isso é sábio, dá um ódio quando a gente é levado a dar de cara com o fato de que precisamos aprender a desenvolver a paciência e a praticar a paciência. E no senso muito comum, 3D total, mais objetivo, essa carta pode significar uma decisão judicial, um processo judicial, que vai ser decidido de forma justa, de modo que vai trazer um resultado positivo para as partes que estão envolvidas na questão. Pode se referir a documentos também, documentos formais que tenham valor jurídico, decisões matrimoniais e a tomada de decisão em si. Por exemplo, uma pessoa que sai da energia do Rei de Espadas, do 2 de Espadas, e vai para a energia da justiça. Quer dizer que aquela confusão, aquela dualidade foi resolvida e a pessoa já tomou uma decisão, ela já sabe o que ela vai fazer. Nesse caso, essa carta é uma carta muito positiva, mas como eu já falei outras vezes aqui, é fundamental sempre interpretar a carta à luz dos outros arcanos que você usa para clarificar, sabe? Quando você tiver dúvida, vai clarificando, vai fazendo perguntas objetivas e vai abrindo o seu jogo ali. E confia na sua intuição. Tarô é sobre você compreender os arcanos, mas é muito também sobre você estar conectada com a sua intuição. Porque às vezes já aconteceu comigo, vem umas mensagens assim, sabe? Que são certeiras e não estão necessariamente conectadas ali a algum detalhe da carta, tá? O tarô é muito intuitivo, muito. Poderosa, né? Essa carta. E a carta 11. O 1 aqui também me passa muito a ideia do equilíbrio, da harmonia. O ponto de equilíbrio. Uma lição bonita, poderosa, pra gente aprender e praticar. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.